Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra o mercado de trabalho para quem tem síndrome de Down e uma entrevista no estúdio sobre os desafios que eles enfrentam no dia a dia. E ainda os preparativos de uma das maiores feiras de agronegócios de Minas Gerais, a FEMEC, que este ano deve movimentar mais de 200 milhões de reais. Na série especial sobre empresas juniores da UFO, você vai conhecer a Meta, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia. É agora no TVU Notícias. Existente há mais de 20 anos no mercado, a empresa Júnior Meta, dos cursos de Engenharia Mecânica, Aeronáutica e Mecatrônica da UFO, vinculados à Faculdade de Engenharia Mecânica, oferece soluções e parcerias. Você vai conhecer agora parte das atividades. Desde adolescente, Rafael gostava de montar e desmontar alguns objetos, além de tentar descobrir como eles funcionavam. Este gosto foi determinante na hora de escolher por qual caminho seguir. Hoje, ele está no 6º período do curso de Engenharia Mecânica da UFO. Eu sempre gostei das exatas, de ver como funcionava os mecanismos por trás dos equipamentos, eletrodoméstico. Gostei sempre de automobilística, já trabalhei em oficina mecânica e isso ajudou bastante a eu nortear e escolher o curso de Engenharia Mecânica. Rafael e outros alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Aeronáutica e Mecatrônica fazem parte da empresa Júnior Meta Consultoria, que funciona nesta pequena sala em um dos blocos da Universidade Federal de Uberlândia. A empresa oferece soluções em engenharia para os contratantes e possibilita aos alunos aprender na prática como funciona o mercado. Eu resolvi entrar na Meta porque ela propõe uma experiência de mercado que nenhuma outro projeto de extensão aqui na UFO propõe para a gente. A relação em lidar com o cliente, em vender o nosso projeto, em propor soluções de engenharia, é só aqui que a gente consegue. O aprendizado nessa área é muito técnico e a gente necessitava pôr em prática aquilo que a gente via dentro de sala de aula. Fazer um projeto, ter um contato real com o projeto, fazer o dimensionamento daquilo que a gente viu em sala de aula e atender um cliente, porque no mercado de trabalho a gente vivencia isso. A Meta Consultoria existe há 23 anos e já desenvolveu diversos projetos para empresas. Entre os mais recentes está o trabalho desenvolvido para esta empresa que fabrica blocos. Neste momento a gente está em uma empresa da área da construção civil. Aqui uma das atividades é a fabricação de blocos. Ali atrás, como a gente pode perceber, existem 3 funcionários. Eles organizam alguns blocos em uma paleta. Em breve essa atividade deve mudar por aqui. O grupo de estudantes elaborou um sistema que irá simplificar o trabalho. Vai otimizar nossa paletização, vou ter menos desgaste de funcionário com isso, porque é um trabalho bem pesado, nós vamos estar fazendo esse trabalho com o auxílio de uma máquina, então estou tirando 2 funcionários trabalhando apenas com funcionário. Tá? Vai trazer economia de custo, vai me trazer que eu tendo economia de custo, eu vou poder vender um produto mais barato, né? Tá atuando de uma forma mais eficaz no mercado, podendo vender blocos com valores menores. Ganhos para a empresa em que Fábio trabalha e também para os estudantes envolvidos no projeto. A empresa Júnior ajuda em muitos aspectos. Na questão de gestão do conhecimento, a gente pode dizer que no sentido de empreendedorismo, a questão de colocar os conhecimentos teóricos em prática. E aqui na UFO a gente não tem muito contato, por exemplo, com cliente, fornecedor, que é o que a gente encontra na empresa Júnior, por exemplo. Tudo pronto para a 5ª edição da Feira de Agronegócios de Minas Gerais, a FEMEC, em Uberlândia. O evento começa dia 29 de março e a expectativa é receber no Parque de Exposição Camaru cerca de 40 mil visitantes. Um café da manhã para receber autoridades da cidade e do sindicato rural, profissionais que são referência no agronegócio e imprensa. A reunião foi para apresentar as novidades da Feira do Agronegócio do Estado de Minas Gerais, FEMEC, que está com várias novidades.
Nós temos a 56ª Exposição Estadual do Cavalo Manga Larga. A gente tem também a Expoinel, a chegada de uma etapa da Expoinel também sendo realizada no mesmo período aqui dentro do parque. E além disso, muitas outras novidades, muitas empresas trazendo o que há de mais moderno e de melhor tecnologia hoje que tem, vai ser mostrado aqui nesses dias. Temos também o nosso campo de demonstração de semente com novos híbridos, novos grãos, novas cultivares que vão ser mostrados aqui também. E nossa progenética também, que são touros melhoradores, provados, que vai ter uma exposição de 4 dias, comercialização direta entre produtor e vendedor. A gente costuma dizer que, sem dúvida, isso aqui será a melhor opção de compra do ano. A expectativa para a FEMEC 2016 é receber cerca de 40 mil visitantes, 120 expositores e, durante os dias da feira, movimentar aproximadamente 280 milhões de reais. Ela é fundamental para que a gente possa crescer cada vez mais e firmar Uberlândia como uma cidade realmente que produz, mas ao mesmo tempo tem uma indústria realmente forte e tem um comércio forte nessa área, né, de produtos do agronegócio. Então essa feira realmente torna e coloca Uberlândia no cenário nacional como uma das grandes feiras do Brasil e faz com que a nossa cidade continue crescendo, desenvolvendo e gerando emprego. Dagmar é o coordenador da parte de animais bovinos da FEMEC. Ele conta que nessa edição, os destaques são os julgamentos e exposição da raça Nelore, feira progenética e profêmeas de multirraças. A Universidade Federal de Uberlândia vai ajudar nas palestras. Melhoramento genético, cruzamento industrial. E essas palestras em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Vai ter um stand aqui com a logo UFO e as pessoas podem vir assistir as palestras, são gratuitas todas as palestras. Já está quase tudo pronto para a FEMEC 2016. Pouco a pouco, o cenário se completa. Muitas máquinas já chegaram. Na feira, que começa dia 29 de março e termina em 1º de abril, os produtores têm a oportunidade de adquirir implementos, máquinas e insumos agrícolas. E agora a previsão do tempo para quinta-feira. Em Uberlândia, o dia começa com sol, mas à tarde a previsão é de chuva e há risco de trovoada. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 30 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região. Em Patos de Minas, a previsão é de sol no período da manhã, mas à tarde chove. A temperatura deve variar entre 18 e 30 graus. Sol no período da manhã e previsão de pancadas de chuva também em Tupaciguara. A mínima é de 19 e a máxima não deve ultrapassar 29 graus. Mínima de 16 e máxima de 26 graus em Araguari. A previsão é de sol pela manhã e chuva à tarde e a população deve ficar atenta para o risco de trovoada. Previsão de sol alternado com pancadas de chuva em Monte Carmelo. A mínima prevista é de 18 e a máxima é de 29 graus. Colecionar selos, figurinhas, sapatos, carros, a lista de itens pode variar de pessoa para pessoa. Independente da idade, o hobby de colecionar faz parte do cotidiano de muita gente. Chaveiros a perder de vista, cores e formas inusitadas. Alguns servem como enfeites, como esse que no interior tem um escorpião. Tem até relógio de sol. Outros podem ser úteis nas atividades do dia a dia, como uma bússola, chaveiro que vira trena, lâmpada que se torna lanterna. O dono dessa coleção é o Gentil. Ele conta que ganhou os chaveiros da família e dos amigos e por isso tem consideração especial por cada item. O meu primeiro chaveiro que eu ganhei foi num encontro que eu fui no Oasis com um grupo Adolescentes Perseverantes em Cristo, que eu ganhei um chaveiro chamado, escrito Jesus Te Ama, e a partir daí eu achei interessante e comecei a colecionar. O Gentil começou a colecionar chaveiros quando tinha apenas 10 anos de idade. E olha só, a coleção cresceu, até o momento são 1.025 unidades e para guardar esse tanto de chaveiros são necessárias 5 caixas. Eu tenho chaveiros da Holanda, da Alemanha, da República Dominicana, tenho chaveiros também da Nova Zelândia, tenho chaveiros também da Austrália, de vários lugares do Brasil e do mundo. E o sonho é aumentar a coleção a cada dia. Quando chegar a 3.000 chaveiros, o objetivo é fazer uma exposição para beneficiar o Hospital do Câncer. Se fosse cobrar, por exemplo, R$5 de cada pessoa, que é uma quantia mínima,
eu gostaria de estar revertendo esse valor, né, para uma instituição como o Hospital do Câncer, que é uma instituição que ajuda as pessoas e está uma instituição muito boa. Quem também gosta de colecionar é o Paulo, mas ao invés de chaveiros, por aqui, o que se destaca são as notas estrangeiras, algumas antigas e outras nem tanto. Cores e desenhos que mostram um pouco da cultura de cada país representado. Tem do Chile, Irã, Índia, Estados Unidos, Indonésia. As favoritas do Paulo são a da Costa Rica e Itália. Começou com um cliente meu, né? Ele foi tatuar, aí conversando sobre notas assim, diferentes, ele me mostrou a da Costa Rica e me deu. Lembranças deixadas pelos clientes. Que o cliente vem e lembra de me trazer nota. Por exemplo, teve um rapaz que morou na Europa há muito tempo. Ele lembrou, falou, cara, viajei lá tal e trouxe para você uma nota. Foi bem legal. São mais de 30 notas e em breve a mesa vai ficar pequena para guardar a coleção. Para manter o hobby, a ideia é usar molduras. Para ficar bem legal. O pessoal vê também, é legal, porque muita gente acha bonito, acha interessante. O psicólogo Pablo explica que colecionar é um hábito que traz lazer para as pessoas, mas que acumular é considerado um problema. O colecionador é alguém que gosta, tem um hobby, né, de colecionar itens, vários itens, né, desde selos, a canecas, a garrafas de bebidas, às vezes carros, né, dependendo do poder aquisitivo do colecionador. Então, o colecionismo não é necessariamente um problema, ele é um hobby para a maioria das pessoas, né, e isso gera prazer para a pessoa, não causa problemas, né. O acumulador, não, o acumulador, dependendo do nível, isso é considerado um transtorno psiquiátrico, né, chamado de acumulador compulsivo. Esse sim é um transtorno psiquiátrico que a pessoa junta itens que normalmente não têm a mínima importância, muitas vezes é lixo já, as pessoas já descartaram como lixo, né? E vão juntando aquilo na própria casa, né? E ocupando inclusive cômodos da casa que não poderia ter tantos objetos para que atrapalhe o funcionamento da casa e causando assim muitos sofrimentos para a própria pessoa e para quem está por perto dela. Um hobby interessante esse de colecionar. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito, então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado esta semana, alerta para a necessidade de ampliar a participação dos deficientes no mercado de trabalho. Atualmente, eles ocupam apenas 1% dos empregos formais no país. Rosto típico, dificuldades para falar e aprender. Essas características os limitaram por muito tempo. Hoje, com os avanços da medicina, quem tem síndrome de Down carrega características próprias e não incapacidade. Stephanie encontrou na dança do ventre sua grande paixão e gosta de ser aplaudida. Elor trabalha em uma grande empresa. Depois de 2 anos, comemora o crescimento profissional. Na verdade, eu adoro trabalhar. Aí eu fui desenvolvendo na minha área, fui crescendo. Fora do trabalho, ainda tem a música. Eu fora da empresa, eu tenho 13 anos que eu mexo com música e instrumento musical. Sou dançarina internacional, ainda sou a campeã brasileira de natação. Alexandre é campeão de natação. Antes de conversar com a gente, fez questão de exibir todas as medalhas que ganhou. A minha vida é boa, a minha vida eu gosto muito. O meu pai e minha mãe me levam para
competir e as coisas que eu gosto mais. A síndrome de Down não é doença, é uma alteração genética em que a pessoa nasce com um cromossomo a mais. O diagnóstico é feito por meio das características físicas. O cabelo é liso e fino, os olhos puxados, a cabeça achatada na parte de trás, o nariz é pequeno. As orelhas menores ficam abaixo da linha dos olhos. Os músculos geralmente são mais molinhos. Diferente do que se imaginava aí 20, 30 anos atrás, uma pessoa com síndrome de Down é capaz de exercer várias funções laborais, desde que ela seja preparada para isso, né? A inteligência, tudo indica que seja muito maior do que se imaginava alguns anos atrás e a capacidade de resolver problemas. Agora, isso tem que se acreditar nisso e fazer um trabalho de preparação desde bebê e ao longo da vida, para que quando chegarem à vida adulta eles possam exercer essas funções com bastante competência. O direito ao trabalho está previsto em lei. As empresas de médio e grande porte têm que ter no quadro de funcionários pessoas com deficiência como a síndrome de Down. As empresas, elas têm a obrigação pela lei de cotas de ter até chegar a um teto de 5% de contratação de pessoas com deficiência, né? E a gente entende que síndrome de Down também pode fazer parte do quadro de empregados. São pessoas que têm total capacidade para o mercado de trabalho. A Luzia tem uma filha de 29 anos que nasceu com a síndrome. A Isabela foi a grande inspiração da vida da mãe. Luzia fundou a Associação Família Down, que ajuda famílias e as crianças a terem um futuro mais promissor. Por isso eu faço esse trabalho hoje, porque realmente as famílias, quando têm um filho com síndrome de Down, elas ficam meio perdidas. Então eu faço o possível e o impossível para estar dando esse apoio para as famílias. O futuro da filha, Isabela, chegou, alegre e capaz. É bom demais. É uma vida alegre, feliz. Feliz mesmo. E para saber como é a participação de quem tem síndrome de Down no mercado de trabalho de Uberlândia e a aceitação deles na sociedade, eu converso agora com Mirelle Vilela, que é diretora da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uberlândia. Boa noite, Mirelle. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TVO Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. Vou falar um pouquinho da APAI, aí, né, o trabalho da APAI para pessoas com deficiência, inclusive a síndrome de Down, como a gente viu na reportagem anterior. Então, a APAI hoje tem um trabalho muito importante para a pessoa com deficiência. Nós temos vários programas na instituição, desde 0 anos até 60 anos. Então, diversifica muito o atendimento da saúde, qualidade de vida, ocupacional, mercado de trabalho e a parte da educação. Como que você avalia o mercado de trabalho de Uberlândia para pessoas com deficiência, inclusive a síndrome de Down? Então, hoje, assim, é obrigatório, né? Já tem uma lei, né? Que eles têm que estar inseridos, né? E não só por causa dessa lei, aos poucos nós estamos incluindo várias pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje a APAI tem mais de 40 usuários no mercado de trabalho, né? A gente faz o acompanhamento, tem uma psicóloga, uma pessoa que vai na empresa, conversa, tem todo esse contato direto. Então, assim, está vindo crescendo aos poucos, mas muito bom, os meninos se sentem acolhidos, tanto pela empresa, quanto esse apoio da instituição. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido com muito carinho. A aceitação, como é que você avalia a aceitação, Mirelle? Hoje é um outro cenário, ainda temos que progredir muito nesse contexto, já fazendo uma avaliação. Assim, temos que sempre aprender um pouco mais sobre a pessoa com deficiência, acreditar um pouco nela, né? Então a aceitação é uma conquista. Pouco a pouco nós estamos conquistando esse espaço, mas ainda tem muito que ser conquistado. A APAI oferece diversos programas, né, igual você estava falando para a gente, programa de qualidade de vida, programa de capacitação para eles no mercado de trabalho, né? Como que funciona isso? Isso. Então, nós temos a saúde lá no início, que são os bebês, que chegam hoje para nós através da junta reguladora, né, da saúde. É feita uma avaliação nessa junta reguladora e são encaminhados para a APAI para os atendimentos da saúde. Então, são os bebês com síndrome de Down, paralisia cerebral e várias outras deficiências. Nesse programa, há fono, psicólogo, terapia ocupacional, né, hidroterapia, todo da saúde. E nós temos a parte da educação, que hoje nós não temos mais educação infantil, todos já foram encaminhados para o ensino regular comum, então já né, para nós um sucesso isso, estão sendo incluídos.
E nós temos depois esses programas para os adultos, que é o ocupacional, que nós temos as oficinas de qualificação para o trabalho, que é a oficina de sabonete, a oficina de reciclagem, a culinária, o viveiro e a secretaria e vendas. Quando eles estão já na secretaria e vendas, eles estão sendo preparados para ir para uma empresa, que eles fazem um atendimento, fazem o atendimento do telefone pessoal na instituição, então eles estão sendo preparados. E depois nós temos o ocupacional, que é um trabalho assim, é lindo, né? A gente fala assim, que eles vão mesmo para divertir, é uma dança, é um teatro, é a cozinha, a casa-escola, que é um trabalho funcional, né? Todos participam da casa-escola. Então a PAI sempre está aberta às novas possibilidades. A gente vai crescendo e vai mudando junto com todos ali, todos, né? Isso. Agora, para o bebê que tem síndrome de Down, o apoio da família é fundamental. Como é que vocês avaliam esse sistema da família lá na PAI? É fundamental. Nós temos dentro do programa Saúde esse acompanhamento com a família, pela assistente social, pela coordenadora do programa, então assim, incentivando, né, estimulando, que tem que ser junto, não só a família, não só a PAI, somos juntos, né? A família estimula em casa, nós estimulamos na instituição, porque o síndrome de Down ele tem total condições de estar tendo uma vida normal, porém tem que ser estimulado, tanto pela instituição, né, qualquer instituição que ele estiver, tanto na família. Assim ele vai fazendo várias atividades, vai estimulando, depois ele vai ver que ele desperta para uma atividade, desperta para outra, então nós vamos conhecendo ele aos poucos, mas tem condição total de estar em qualquer local, em qualquer ocasião, em qualquer atividade, com certeza. Quando você falou que ainda é preciso conquistar muito, né, aqui em Uberlândia, qual a principal dificuldade que você observa hoje em relação à inclusão das pessoas com deficiência? Então, a inclusão maior, assim, que a gente tem mais dificuldades são nas escolas, né? Infelizmente, não por culpa dessa escola, não por culpa desse profissional, mas por conhecimento, de saber lidar, de saber como fazer esse acompanhamento, as atividades dadas, né? Às vezes a escola dá uma atividade, tem 30, dá atividade 29 de um jeito e para ele diferente, né? Então, assim, acaba que não está incluindo, está excluindo. Então, tem que ter muito cuidado nessa parte, não julgando esse profissional nessa escola. Eu acho que é por falta mesmo de conhecimento e preparação, né? Temos hoje poucos profissionais preparados para lidar, né, com a deficiência intelectual, né, deficiência visual, então são todos deficiências. Então, ainda há muito que ser conquistado dessa parte, né? Que venha essa aceitação e que venham os profissionais novos com esse novo olhar, porque eu acho que essa geração está vindo com um novo olhar, né, com um novo conceito, né, da pessoa. Então, que venham esses profissionais que vai mudando e a gente vai crescendo junto. Para quem tem interesse, né, em fazer parte da PAI, como proceder? Então, a PAI precisa muito do apoio da população, né? Já deixando aqui hoje, nós temos apenas 70% da nossa verba é do Estado, né, do governo, e os outros é através, né, da população. Então, assim, a gente precisa de muita ajuda, né? Então, é só ligar na instituição, que é o 3217-8514. Nós temos a parte de telemarketing, nós temos aí eventos, bazar, feijoada, galinhada, vai ter agora em abril o churrascando. Então, assim, a gente precisa muito do apoio para continuar, né, avançando. Trabalhando, né? Isso, progredindo, progredindo, com certeza. Bom. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. E agora vamos falar de saúde aqui no TV Notícias. Você conhece alguém que come mesmo sem estar com fome e continua comendo mesmo depois que está satisfeito? E além disso, que alimenta muito em pouco tempo? Pois é, isso é doença e tem nome, compulsão alimentar. E a psicóloga especialista em obesidade, Luísa Garlip, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente, né, Luísa? Boa noite, viu? Obrigada pela presença. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Compulsão alimentar. Esses são os sintomas que eu disse, né, agora. Sim. Todo mundo que é compulsivo aí pela alimentação é necessariamente ansioso?
A ansiedade é um dos traços, né, desse quadro de compulsão. Não necessariamente só a ansiedade. A compulsão é um transtorno, né, que envolve uma série de outros sintomas e questões e que muitas vezes a ansiedade faz parte sim desse quadro, mas passa também por uma dificuldade dessa pessoa de identificar as emoções, as sensações, os sentimentos, e uma delas hoje em dia inevitável, né, é a ansiedade. Sim, então a gente pode dizer que todo mundo já teve ali alguma vez na vida um olho gordo, comeu mais do que devia, né? Mas isso é esporádico. Agora a compulsão alimentar é recorrente, seria, né, Luísa? Sim, e o que desencadeia? A gente precisa diferenciar comportamentos de gula, né, esporádicos, como você está dizendo, como um transtorno, com a doença, né, que é a compulsão alimentar, que geralmente o paciente ou a pessoa, ela é recorrente, tem no mínimo 2 vezes por semana, apresenta esse quadro há mais de 6 meses, tem uma série de outros sintomas após a ingesta dessa alimentação muito calórica, que é culpa, geralmente o excesso de peso, a distorção da imagem corporal. Então, a compulsão, a gente não pode dizer que é só o fato de alguém ter ido lá e comido muito, né? Ela tem os traços que são marcantes como de qualquer outro transtorno, né, mais profundo. E é por isso todo tipo de alimento tratado. a compulsão alimentar? Qualquer tipo de alimento? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas a maioria dos pacientes relata, né, que a compulsão geralmente é tida por a procura dos alimentos mais como carboidratos, doces, que são alimentos que liberam serotonina ou que dão prazer de maneira mais fácil, mais rápida, né, e que também estão mais disponíveis no mercado hoje em dia. Luísa, eu estava lendo um estudo aqui importante que fala que além de alguns fatores aí, como predisposição genética, né, existem outros que podem levar à compulsão alimentar, que seria a dieta realizada de forma errada, estresse e problemas emocionais muito graves. Sim, a maioria, né, dos transtornos alimentares de compulsão, a gente identifica que ele apareceu após uma dieta muito radical. E a gente percebe também isso muito hoje nos adolescentes, nessa tentativa de busca pelo corpo perfeito. Então faz uma dieta muito restritiva e depois acaba se frustrando por não conseguir, porque ninguém vai levar essa dieta para o resto da vida, e acabam desencadeando essa compulsão até como uma forma de se culpar por não ter conseguido, né? E também uma dificuldade de lidar com as emoções, que a gente percebe muito, reconhecer até, porque para você lidar você precisa reconhecê-las. Aceitar, né? Que você é uma pessoa ansiosa, isso, né? E muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de reconhecer essas emoções para poder aprender a lidar. Então, com a dificuldade de lidar com essas emoções, muitas vezes partem, né, para comida, como uma forma de tentar aliviar essa angústia, esse estresse, essa ansiedade. Alguns fatores de risco devem ser considerados. Agora, a compulsão alimentar desencadeia outros tipos de doença, como, por exemplo, a obesidade? É preciso ressaltar que nem todo compulsivo por alimentação é obeso, né? Sim, nem todo compulsivo é obeso e nem todo obeso é compulsivo. A gente precisa diferenciar isso também, porque às vezes, né, as pessoas que têm o problema de obesidade são já taxadas como compulsivas. Nem sempre elas são compulsivas. Às vezes, muitas vezes tem um comportamento alimentar inadequado que foge dessas questões da compulsão. Mas nem toda pessoa também que é compulsiva é obesa, até porque a gente tem o desmembramento dessas compulsões, como por exemplo o caso da bulimia, né, que é a pessoa comer de forma compulsiva e depois provocar o vômito, usar laxante, diurético, ou alguns outros, né, métodos purgativos que a gente chama para poder tentar eliminar aí essa sensação de empanturramento causada pela compulsão. Então, para a gente finalizar, Luísa, tratamento é uma dieta, é fazer terapia? O tratamento da compulsão é multidisciplinar, né? Acompanhado muitas vezes por o psicólogo, o psiquiatra e o nutricionista. Em alguns casos também pelo endocrinologista. Então é preciso, né, de uma equipe para trabalhar junto, e no caso da terapia é bem importante. Por quê? Porque o paciente, a pessoa, ela precisa reconhecer, como eu falei, essas emoções. O que desencadeia, qual é o gatilho, né, que leva com que essa pessoa muitas vezes desvie a sua atenção para a alimentação de uma maneira compulsiva. Então aprender a lidar com isso, a dar nome para essas emoções e
E dessa forma, tratando dessas sensações, desses sentimentos, aprendendo, né, a lidar com elas, muitas vezes a comida, ela, de forma excessiva, vai desaparecendo aos poucos e a perda de peso, ela é consequência. Consequência, né? Tá bom. Muito obrigada, viu, Luísa, pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. E hoje tem UFO no Plural. A psicóloga Michele Aparecida Xavier Falco, coordenadora da DIASE, e assistente social Maria de Fátima Oliveira, gestora da moradia estudantil, detalham os diversos programas e projetos de assistência aos estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. UFO no Plural vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite, não perca. E o TV Notícias fica por aqui. Eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite para você.